A partir do momento que eu decidi o que eu queria, que era sair da operação dentro de um período determinado, aí eu fiz o cálculo da rota. O que é que eu preciso fazer para que isso aconteça? Preciso fortalecer liderança, preciso estruturar melhor a gestão, eu preciso ter uma governança madura, eu preciso ter documentos, registros, procedimentos para que a coisa aconteça. Então, quando eu falo que começa com uma decisão, é porque ele realmente precisa da tua decisão de sair desse lugar para que você faça esse caminho. Na minha metodologia da liberdade empresarial, eu mostro exatamente esse caminho. Não necessariamente para você sair da empresa, mas se você quer ter liberdade empresarial, você precisa trilhar um caminho. E esse caminho é o que eu mostro no livro, na metodologia, e vai rolar, inclusive, a imersão no dia 23 de setembro, onde eu vou mostrar para você o caminho, quais são as ferramentas. No livro tem algumas ferramentas, outras na apostila da metodologia, porque existe um caminho. E esse caminho é o que eu quero mostrar para o empresário. Seja bem-vindo ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é feito para você, empresário, que sonha viver com lucro, liberdade e propósito, sem ter que escolher uma coisa ou outra, é tudo isso junto. Eu sou Carolina Santos, sou sua mentora e quero te conduzir nessa jornada maravilhosa dentro do empreendedorismo. Gente, hoje o episódio é mais que especial. O meu convidado desse podcast é você. Você que está em casa, você que é empresário, você que está assistindo. E eu compilei as principais perguntas que eu recebo, as maiores dificuldades que meus mentorados e que os empresários têm para responder nesse podcast. Então, já fica atento, talvez a sua dúvida, a sua pergunta, a sua dificuldade tem resposta aqui hoje. Já cola aqui, se inscreve nesse canal e não perde nada. Primeira pergunta: por que minha empresa fatura e não sobra dinheiro? Você já passou por isso? Eu já. E o que acontece muitas vezes? O faturamento é uma medida, o lucro é outra. E tem muito empresário que só busca a medida do faturamento e não presta atenção entre o que fatura e o que sobra, que nesse meio é a gestão. Então, muita gente se perde porque não faz gestão, não olha para os números, não olha para os detalhes do dia a dia, acaba perdendo energia, deixando dinheiro na mesa, simplesmente porque não faz gestão. Então, uma coisa que eu preciso deixar muito claro é que faturamento é vaidade, o lucro é liberdade e o caixa é rei. Então, você tem que estar sempre atento a isso. Não só buscar o faturamento, aumentar o faturamento é bom, faturar mais, todo mundo quer crescer, mas se você não cuida da gestão, se você não cuida do dia a dia, dos processos, das pessoas, dos custos, se você não olha para o teu modelo tributário, se você não presta atenção também nos detalhes das negociações, quanto mais vende, você pode estar gerando mais prejuízo, mais dor, mais dificuldade, ou seja, você está matando a sua liberdade, a sua possibilidade de liberdade porque não faz gestão. E é muito comum também os empresários negligenciarem os processos e as pessoas. Se tem uma coisa que rouba dinheiro das empresas, são processos ineficientes e pessoas mal posicionadas. Então, a eficiência, ela guarda muito dinheiro. Muito do teu dinheiro, muito do dinheiro do lucro que você não vê no seu bolso, está escondido na ineficiência. Então, precisa sempre ficar atento a isso. Eficiência do processo, pessoas bem posicionadas e olhar para a gestão de uma forma muito madura e muito criteriosa. O problema pode ser o mercado, mas geralmente, na imensa maioria das vezes, a crise não está lá fora. Na maioria das vezes, a crise é de competência. E o que seria uma crise de competência? A crise de competência é você não estar crescendo na medida que a sua empresa cresce. É você não estar desenvolvendo a sua liderança na medida que o seu time cresce, que você precisa liderar para que realmente você tenha um time coeso, um time que entrega, um time que está engajado, um time que tem a cultura da empresa. Então, toda vez que você tropeça no próprio pé, o problema não é lá fora, o problema não é o mercado, o problema não é o concorrente, o problema não é o governo, o problema é da porta para dentro, ou seja, crise de competência. Então, se você fez toda a tarefa de casa, assumiu a responsabilidade, fez tudo que tinha que ser feito, está investindo na sua liderança, está fazendo uma gestão madura, dificilmente você vai passar por crise. O problema é que a maioria acaba atribuindo ao problema interno uma culpabilização de algo lá fora, porque é mais fácil, né? Vamos combinar que é bem mais fácil? É mais fácil culpar o outro, criticar o governo, é mais fácil falar que o problema são os funcionários, é mais fácil falar que o concorrente está sacaneando, é muito mais fácil. Mas o desafio mesmo é assumir a responsabilidade. O desafio mesmo é olhar para as suas mazelas, é olhar para aquilo que você não está querendo enxergar, não está querendo confrontar e acaba jogando no colo dos outros, achando que vai resolver. Então, geralmente, as estratégias de autorresponsabilidade funcionam. As estratégias de culpabilização só vão adiar
o seu sucesso, a sua liberdade. Então, fica atento. Será que você assumiu a responsabilidade por tudo aquilo que você tem que fazer mesmo? E tem um negócio que é interessante também. A gente gosta de querer controlar tudo e todos, né? A gente quer dominar o mundo lá fora, mas a gente acaba não fazendo tudo que tem que ser feito naquilo que a gente controla. A gente quer dominar o mundo lá fora, mas da porta para dentro não está fazendo nem o básico. Então é sobre isso. As estratégias podem até estar corretas, mas se você não assumir a responsabilidade, não vai funcionar. Isso eu falo no meu livro, Liberdade Empresarial, tá aqui. Opa, aqui é dourado, ele não aparece direito. Aqui, ó, dourado, Liberdade Empresarial. Dentro desse livro até tem um trecho que eu falo sobre isso. Você não tem controle sobre tudo, mas é responsável por tudo aquilo que está no seu controle. Ou seja, assume a responsabilidade, faz o que tem que ser feito. Não fica empurrando para os outros aquilo que é seu. Não fica culpando o funcionário por uma coisa que você não fez, não assumiu ainda as suas buchas ali, não fez o que tinha que ser feito, porque é sobre isso. Quando você assumir realmente, você vai ver que a crise não era do mercado, a crise era de competência. E geralmente competência de liderança e competência gerencial. Como eu tomo decisões mais assertivas sem sentir que estou no risco de errar? Decisão assertiva vem de preparo e também, principalmente, de clareza. O ponto de partida do meu método é o seguinte: visão. Qual é a tua visão? Onde é que você quer chegar? Sempre que eu vou trabalhar com mentoria, um planejamento estratégico, conversar com o empresário, o ponto de partida, a base é onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, como é que eu vou saber se eu estou acertando? Se a decisão que eu vou tomar tem alguma chance de acerto ou de erro? Primeiro, onde eu tô e para onde eu quero ir. Eu falo que é igualzinho no GPS. Ah, tô no caminho certo? Você sabe onde você tá indo? Se você sabe onde você tá indo, você sabe se é para direita ou se é para esquerda. Você sabe se é para continuar ou se é para parar. Mas o problema é que a imensa maioria dos empresários não sabe nem onde estão nem para onde querem ir. É muito comum, muito frequente. Eu vou fazer planejamento estratégico. Primeira pergunta que eu faço para os empresários: quanto é que você quer de lucro daqui a 1 ano no seu bolso? Aí eu já posso ficar umas 2 horas discutindo com eles, porque a maioria não sabe quanto quer. Então, como é que eu vou traçar uma rota se eu não sei o destino? Não tem como. Primeiro ponto, eu preciso saber para onde eu vou. A partir do momento que eu sei para onde eu vou, eu sei se aquela ação, se aquela decisão, se aquela pessoa, se aquela estratégia, se aquele cliente faz sentido ou não para o meu destino. O problema é que as pessoas não sabem para onde estão indo. Não sabe. E é assustador. Porque se eu olho um empresário que não sabe para onde está indo, imagina o funcionário. Se o empresário, que é o líder, que é o cabeça, que tem que vender a visão, que tem que direcionar o pessoal para chegar no objetivo, não sabe para onde está indo, eu já imagino como é que está a confusão dentro da empresa. Se nem o dono sabe, se nem o líder sabe para onde está indo, eu já imagino, esse povo deve estar perdido. Ou deve estar cada um indo por si. E aí é que mora o perigo. A cultura já se perdeu aí. Que cada um tá lutando com as próprias armas para defender o próprio interesse. Como é que eu vou ter coesão? Olha como é complexa a coisa. Como é que as pessoas vão seguir uma visão, atingir objetivos, se engajar, se comprometer com uma visão que é inexistente? Faz o menor sentido. Então, voltando na tua pergunta, como é que eu faço para tomar decisões assertivas sem medo de errar? É isso, né? Decida para onde você quer ir, não negocie com o destino, você vai até ajustar rotas, você vai ajustar a rota o tempo todo, é natural, você vai recalcular a rota o tempo todo, mas não negocie com o seu destino. E o destino é objetivo, metas claras, visão muito clara de futuro. Segue, você vai ter coerência com as ações sem medo de errar se você souber para onde você vai. E como diria, né, o coelhinho lá acho que é na Alice do País das Maravilhas, tem uma frase que ele fala, né? Acho que é o gato. É o gato com a Alice e fala assim: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O gato tem razão. Então a Alice está perdida. Ah, qual caminho eu devo seguir? Você deve seguir o caminho que tem coerência com o teu objetivo, com a tua visão, com a tua meta. Se você não sabe para onde vai, você vai só continuar nesse ciclo de sobrevivência, de exaustão e muitas vezes de frustrações, porque nada vai ser bom o suficiente. Você nunca sabe se chegou no destino. Me sinto sobrecarregado, trabalho 12 horas por dia, mas não avanço. O que eu faço? Defina para onde você quer ir. Foca naquilo que é essencial. A maioria das pessoas, por não saber para onde vai, acaba assumindo coisa demais. Não sabe dizer não. Não sabe o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, se você... Vamos dizer assim, vamos pensar. Problema nenhum trabalhar bastante. Problema nenhum você ter uma sobrecarga temporária. O problema é que a maioria dos empreendedores tornam isso um estilo de vida. Ele entende que esse é o único caminho e eternamente será esse caminho. Aí é que tem um problema. Não tem como você seguir num caminho que é potencialmente correto, uma vida inteira trabalhando nesse padrão. 1, 2, 3 anos, fase de construção, fase de tirar a obra do chão, beleza, vamos ralar, vamos trabalhar 12, 14, fazer o que tem que ser feito, vamos dormir pouco, né? Vamos sacrificar alguns prazeres, umas férias, de repente um momento de família, mas tem que ter data para acabar. O problema é que os empreendedores entram nesse ciclo maluco, falo que é o ciclo da sobrevivência, né? Tá buscando a sobrevivência, realmente o ganha-pão, a base da pirâmide de Maslow de sobrevivência, entra nesse ciclo e vira uma caverna do dragão ali dentro. Não sai nunca mais. Quem é mais vintage vai entender esse negócio da caverna do dragão. A hora que você acha que vai sair, não sai. E chega uma hora que já desiste de querer sair.
Não é assim mesmo. Empreendedor tem que viver essa vida. 5, 10, 15, 20 anos sem férias, não viu o filho crescer, não teve tempo de lazer, nunca teve um tempo sei lá, um momento em família, perdeu a apresentação no Dia dos Pais, Dia das Mães, porque estava trabalhando. E o dinheiro, que é bom nada. E a vida também passou. E a saúde? Vai gastar todo o dinheiro que levou uma vida para construir para tentar resgatar a saúde lá na frente. Então, a gente tem que entender que isso não é um padrão a ser vivido. Pode ser um momento, mas não deve ser assim para sempre. E aí, o que é que você faz? Defina o que você quer primeiro. Você quer ter liberdade? Você tem que decidir. Você quer ter tempo com a tua família? Você tem que decidir. Você quer ter saúde? Você tem que decidir por isso. Porque uma vez que você decide, você começa a dizer não para todas as outras coisas que não agregam. Então, para resolver isso, defina o que é essencial, foca naquilo e começa a dizer não para todo o resto. Como deixar de ser refém da empresa? Decida. Porque, sabe o que eu ouço muito? A narrativa. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer nada com nada, ninguém me ajuda. Se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. Se eu não estiver lá, nada acontece. Enquanto você sustentar essa narrativa, é assim que você vai viver. A hora que você começar a mudar a narrativa, a hora que você começar a mudar teu padrão mental, você vai começar a mudar teu comportamento, né? Eu vou buscar as melhores pessoas, eu vou treinar essas pessoas para performar, eu decido construir um time que funciona sem depender de mim. Então, as suas decisões e a sua narrativa vai alimentar o teu comportamento. Não sou eu que estou falando, a neurociência comprova isso. Se for na Bíblia, também está falando isso. Assim como tu pensas, tu és. Tá lá. A gente tem que ter discernimento. Então, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente reforça com a fala e com o comportamento é o que a gente vive. Então, se eu defendo e falo e ajo de uma forma com que meu time dependa de mim, é isso que eu vou viver. Eu vou dar um exemplo meu, até conto isso nesse livro. Tem um outro também que tá para sair, que é em coautoria com o Joel J, com o pessoal do Class Club, que em 2017 para 2018, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, projeto de internacionalização da minha empresa, participei de muitos eventos lá pela empresa e comecei a trabalhar voluntariamente com imigrantes brasileiros, palestrando, coaching grupo, todo um movimento ali, trabalho voluntário. Me apaixonei por aquilo. Voltei com o coração incandescente por continuar vivendo aquela missão de impactar vidas. Assim como a minha foi transformada, eu estava também sendo instrumento na vida daquelas pessoas. E chegou um momento que eu tive que tomar a decisão. Falei, eu não quero mais continuar na empresa por uma série de motivos, mas principalmente porque eu queria continuar vivendo a missão de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de empresários, mas a empresa estava me demandando demais. Eu não tinha mais fôlego para continuar sendo a mãe, esposa, para continuar tocando todos os projetos. Então, eu tomei uma decisão. Dentro de 2 anos, eu vou sair da empresa e essa empresa vai rodar sem mim. Sendo sócia, sendo diretora de recursos humanos, sendo diretora de marketing, trabalhando na internacionalização da empresa. É um desafio muito grande fazer a transição, mas ela começa com uma decisão. E a partir do momento que eu decidi o que eu queria, que era sair da operação dentro de um período determinado, aí eu fiz o cálculo da rota. O que é que eu preciso fazer para que isso aconteça? Preciso fortalecer liderança, preciso estruturar melhor a gestão, eu preciso ter uma governança madura, eu preciso ter documentos, registros, procedimentos para que a coisa aconteça. Então, quando eu falo que começa com uma decisão, é porque ele realmente precisa da tua decisão de sair desse lugar para que você faça esse caminho. Na minha metodologia da liberdade empresarial, eu mostro exatamente esse caminho. Não necessariamente para você sair da empresa, mas se você quer ter liberdade empresarial, você precisa trilhar um caminho. E esse caminho é o que eu mostro no livro, na metodologia, e vai rolar, inclusive, a imersão no dia 23 de setembro, onde eu vou mostrar para você o caminho, quais são as ferramentas. No livro tem algumas ferramentas, outras na apostila da metodologia. Por quê? Porque existe um caminho. E esse caminho é o que eu quero mostrar para o empresário. Ah, mas eu não quero sair da empresa, Carol, eu só quero ter mais tempo livre, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter cabeça para pensar, eu quero ter fôlego. Como eu digo, eu quero ter vida. Tem gente que precisa ter a vida de volta. Tem empresário que parou de viver, tá só existindo. E ele quer ter a vida de volta. Esse é o caminho da real liberdade empresarial. Por quê? É você poder escolher. Ah, eu quero abrir um novo empreendimento. Você tem que ter fôlego para isso. Você tem que ter dinheiro para isso, para patrocinar. Como é que eu construo essa liberdade, acabar com essa dependência do time? Aqui tem um caminho. Aqui tem um método. Então, é essa a minha missão. Mostrar para os empresários qual é o caminho que você vai seguir para que isso aconteça. E ele passa por algumas vertentes. Pessoas, processos, liderança, gestão, mas principalmente a decisão, gente. Quem não decide, não vai. Qual a diferença entre ser empreendedor e ser empresário de verdade? Adoro essa pergunta. Quando pensa em empreendedor, o que te vem na cabeça? A maioria das pessoas que eu perguntei fala assim, vem uma pessoa sobrecarregada, sem tempo pra nada, que tá ali vendendo almoço a pagar janta. Quando vem empreendedor, já vem esse cenário, né? Tá lá, sei lá, na garagem de casa, com um negócio pequeno. Ou um maluco que tá tendo umas ideias diferentes, né? Tá tirando umas ideias da gaveta, enfim. Não vem
com a imagem mental. De quem eu perguntei até hoje, ninguém trouxe essa imagem mental. De uma empresa estruturada, de pessoas trabalhando dentro de um fluxo, de um ritmo, de um processo. Quando vem empreendedor é um negócio mais amadorzão, é um negócio mais... Vamos tentar aí, vamos ver o que dá. Beleza, tem o seu momento de ser empreendedor e no dia a dia a gente deve ser empreendedor para melhorar, para inovar, para trazer solução, beleza. Mas chega um momento que a gente precisa começar a construir algo mais sólido, algo que dá liberdade, algo que realmente mensura lucro e resultado, algo que realmente traz um nível de autonomia para o time, e aí a gente tem que começar a ser empresário. Então tem momentos que a gente vai pôr o chapéu de empreendedor e tem momentos que a gente vai pôr o chapéu de empresário. E empresário olha para o negócio como uma empresa. E se é uma empresa, tem que dar lucro. E tem muito empresário que não tem a coragem de colocar uma meta de lucro e buscar essa meta. Aí acaba vivendo no ciclo de sobrevivência, só vendendo almoço para pagar janta, só trocando boleto, como eu digo, sendo um caixa automático, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai, mas nada é dele. E acaba não realizando lucro no bolso de verdade. E aí a gente precisa olhar também que, por ser empresa, tem que ter gestão, tem que olhar número, tem que gerir processo, tem que gerir pessoas, tem que tomar decisões difíceis, às vezes tem que demitir parente, às vezes você tem que fazer cortes que são desconfortáveis, mas necessários. Poxa, tá faltando margem, tá apertada a coisa. Toma decisões difíceis. Então, isso vem de gestão. E a empresa só vai crescer se ela tiver uma gestão madura. E isso é o papel do chapeuzinho do empresário. É olhar para aquele negócio não como um ganha-pão, não como um quebra-galho, não como um alto emprego, mas de fato olhar como uma empresa que tem que dar lucro, que tem que crescer, que tem que ter pessoas para tirar a dependência do dono e que, né, no melhor cenário ainda, tem que ser perene ao longo do tempo. Tem que ser herdado ou sucedido ou vendido. Mas quebrar não é uma opção. E esse é o olhar do empresário. Esse é o desafio de... Eu diria assim, a imensa maioria dos empreendedores que acabam agindo de uma forma imediatista e inconsequente e não olha para essa estrutura que tem que ter numa empresa. Então, são chapéus diferentes. E o chapéu do empresário é o que vai dar liberdade. Empreendedor dificilmente tem liberdade. Dificilmente. Como saber se estou contratando as pessoas certas? Olha o tamanho do seu resultado, olha o tamanho do seu dor de cabeça. Se tá dando muita dor de cabeça, pessoas erradas. Ou processos errados, né? Se você tá retrabalho, está fazendo muito trabalho que você está pagando alguém para fazer, tá contratando errado. O que é a realidade? Os empresários não sabem contratar. Muitas vezes contrata porque é mais barato. Muitas vezes contrata porque achou simpático, ou porque é conhecido, porque é próximo, que confia na pessoa, mas não necessariamente ela tem competência para fazer aquilo. Isso acontece muito nas empresas. Ah, deixa eu pôr aqui um parente, um amigo para cuidar do meu financeiro. Ele tem competência para aquilo? Não, mas é de confiança. O ser de confiança não é o único requisito, porque não adianta ser de confiança e ser incompetente. Não adianta ser de confiança e não dar conta do trabalho. Então, são um conjunto de fatores que fazem você construir um time bom, tá? A confiança, óbvio, mas qualquer um pode quebrar a confiança. Quantas pessoas já não quebraram a cara com um casamento depois de 20, 30 anos? Era de confiança. Veja bem, né? Enfim, não é uma coisa assim eterna, né? A confiança. Ela pode ser quebrada em qualquer momento porque as pessoas são pessoas passíveis de falhas. Mas o empresário não sabe contratar, geralmente não segue processo, contrata de uma forma aleatória. Geralmente contrata na urgência. Ah, tô precisando aqui. Primeiro que apareceu na mesa, já trouxe para dentro, porque tá precisando muito. Não avalia, não põe filtro, não avalia critérios comportamentais, não checa tecnicamente se a pessoa dá conta daquela demanda ou não. Aí, da porta até entrar, né? Da porta para dentro começa outro show de horrores ali. Não faz integração, não alinha expectativas, não faz uma proposta coerente, congruente e saudável muitas vezes, acaba muitas vezes nem negociando as condições da relação de trabalho, não treina, não acompanha, não dá feedback, os erros vão desde a parte de atração até lá dentro na retenção. Isso por quê? Porque os empresários ainda não entenderam que a chave para o sucesso do negócio são pessoas. Pessoas bem colocadas, bem posicionadas, bem treinadas, alinhadas com a cultura, e realmente sendo exigidas na medida com que elas podem dar. Então, para qualquer empresário hoje, o desafio que eu ouço, o desafio são pessoas. Mas quantos estão buscando de fato entender de pessoas? Quantos estão buscando de fato aprender a gerir pessoas? Estratégias, crenças, inteligência emocional. Não tem como. Não tem como você buscar crescimento de uma empresa, performar a empresa, sem investir no fator humano. Se você quer crescer,
Ah, mas é uma empresa de IA, tecnologia. Não importa. Você pode mexer com soja. Precisa ter gente. Precisa, né? Então a gente precisa aprender mais sobre pessoas e colocar realmente a atenção que esse fator demanda e merece na sua empresa para que você consiga realmente crescer e construir sua liberdade. Minha empresa não tem cultura forte. Como criar cultura sem parecer artificial? Toda empresa tem cultura. Toda empresa já tem cultura. Pode não ser aquilo que você gostaria, mas tem. E é muito comum também eu ouvir essa frase. Agora vamos implementar a cultura na empresa. Você não vai implementar a cultura, ela já existe. O que você pode fazer é corrigir a rota da cultura que já existe, porque a cultura é fraca. Às vezes ela é forte, só ela é ruim, né? Todo mundo procrastina, pessoal passivo, preguiçoso, reclamão, murmurento. Essa é a cultura construída por ação ou por omissão, por falta de posicionamento adequado, por falta de mostrar para as pessoas o que você valoriza de fato. Quais são os princípios e valores que aqui dentro devem ser vividos? Se o líder não posiciona isso, a cultura vai viver de outra forma, mas ela já existe. A cultura é aquela coisa que não está no quadro, não está na norma do procedimento da ISO, ela está nos corredores. A cultura é o que acontece quando você está de férias, quando a galera está no corredor do cafezinho. Né? A cultura é o que está acontecendo independente de você querer ou não. Então, para que você tenha uma cultura, vamos dizer assim, de comprometimento, de resultado, cultura de venda, seja qual for, você tem que ser intencional nisso. Se a cultura está toda frouxa, está todo mundo permissivo, está tudo bagunçado, é porque você decidiu isso, você permitiu isso, você construiu isso com as próprias mãos. Então, o teu posicionamento é o que define a cultura. Se é um posicionamento permissivo, é isso que você vai ter. Se é um posicionamento duro, rígido demais, é isso que você vai ter. Se é um posicionamento mais amigável, é isso que você vai ter. Então, a cultura você não compra no mercado, você não empacota e joga para dentro, não é uma consultoria que vai pôr isso para você. A cultura é reflexo daquilo que o dono permite ou não permite, tolera ou não tolera. É o reflexo daquilo que você vive no dia a dia. De uma forma, vamos dizer assim, é o que é vivido, né? Intencionalmente ou não, ela já está lá. Com certeza é possível ter lucro, liberdade e propósito ao mesmo tempo. Gente, para isso aqui, ó, tá? Aqui, liberdade empresarial, o método, a imersão, o livro. Esse livro, a princípio, eu vou disponibilizar somente para os meus mentorados, somente para quem estiver na imersão no dia 23 de setembro aqui no espaço do Joel J, aqui em Alphaville. Então, ali os participantes vão entender qual é o caminho, né? Como que eu posso conciliar isso tudo? Porque, gente, o lucro sem propósito ele é vazio. Não faz sentido. O que adianta eu ter um monte de dinheiro e ter um vazio existencial? Eu não ter um senso de importância. Eu não saber para quem que eu vim para esse mundo. O que adianta o dinheiro? Por isso tem tantas pessoas sofrendo aí hoje em dia. Então, o lucro é necessário, sim. Lucro é bom e eu gosto. Amo essa frase. Eu tenho até um quadro no meu escritório. Lucro é bom e eu gosto. Ele é necessário. Lucro é sanidade. A gente precisa ter lucro, porque sem lucro, o empresário, o empreendedor começa a tomar decisões erradas, começa a entrar em parafuso. Quem nunca, né, gente? Boleto vencendo, as contas na porta, folha de pagamento para pagar, imposto batendo. E, eu não tenho dinheiro, não tenho caixa, não tenho lucro. Dá desespero, você perde a sanidade sem lucro. Mas com lucro você tem sanidade. Com lucro você toma decisões mais inteligentes, você para e pensa, você analisa. Com lucro você tem paz para tomar boas decisões. Sem lucro nada disso acontece. Sem propósito, a coisa esvazia. E sem liberdade? Cara, pra quê? O que adianta você ter milhões na conta? Tô alinhadinho com o propósito. Mas não tem vida. Os três se complementam. E uma coisa que eu gosto de destacar, quem que inventou esses 3 pilares? Foi Deus que me emprestou. Foi Deus que me concedeu esses 3 pilares. Eu falo assim, a mensagem que Deus me deu entrega essa mensagem para os empresários. Eu estava voltando de uma cirurgia, estava ainda anestesiada. Eu estava num estado assim, inconsciente ainda, mas Deus foi nítido nessa mensagem. É lucro, é liberdade, lucro e propósito. Entrega essa mensagem para os empresários. E eu lembro que eu estava no hospital, isso em dezembro de 2024. Estava no hospital ainda grogue, totalmente fora de mim, eu não conseguia enxergar o que tinha no quarto. Estava totalmente
anestesiada ainda e grogue. E recebi essa mensagem. E o meu esforço ali foi para não esquecer, porque eu não conseguia levantar a mão para escrever, para anotar em celular, nada. E eu me esforçava para não esquecer, porque veio muito nítido. Eu falo que veio Full HD a mensagem. E essa foi a mensagem que Deus me confiou para levar para frente. Eu falei, caramba, que responsa, né? Falei, só Deus para entregar naquela condição, porque eu estava totalmente rendida. E quando a gente está rendido, a gente sabe onde vem a mensagem, né? Não é nossa. Não tinha discernimento para pensar nada. E então eu falei, caramba, vou ser porta-voz dessa mensagem. E tudo que eu tenho feito foi dedicar energia, tempo, dinheiro para levar essa mensagem. Porque eu sei o que é ser uma empresária sem lucro. Eu sei o que é ser uma empresária aprisionada. Eu sei o que é ser uma empresária vivendo desalinhada com o propósito. E é um lugar de miséria. É um lugar de limitação. É um lugar de aprisionamento, que eu não desejo para ninguém. Então, sim, conciliar os três é a chave da felicidade, do sucesso, da prosperidade, e para que a gente realmente seja útil nesse mundo, né? Que o propósito realmente é ser útil. Eu não acredito num empresário que fala, eu vivo com o meu propósito alinhado com a minha empresa, onde a única missão é colocar dinheiro no próprio bolso. Não é, tá mentindo, ainda não sabe o que é propósito de verdade. Propósito é sim você ter lucro, mas você servir, o teu negócio impactar a vida do próximo, é os teus funcionários entrarem no jeito da tua empresa e sair melhor. Isso é propósito. Você ser canal na vida das pessoas, é você frutificar aquilo que você já recebeu de conhecimento, de dinheiro, de estrutura, seja lá o que for, é você deixar fluir na vida dos outros. E, em consequência, teu lucro aumenta pra caramba. Em consequência, você se torna muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais leve. Tem paz pra dormir. Põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Os desafios do dia a dia não te param, porque o propósito te sustenta e o lucro te patrocina. É sensacional, gente. Então, é essa vida que eu desejo para todos os empresários, que saiba realmente alinhar esses 3 pilares. E esse método vem para isso. Não é fontes da minha cabeça. Eu tenho a plena convicção que foi Deus que me confiou essa mensagem. Então, o esforço hoje é vencer as barreiras, as limitações pessoais minhas. Falei, Deus, me capacita todo dia para que eu consiga entregar essa mensagem para quanto mais pessoas, melhor. E é sobre isso. O que eu preciso mudar hoje para que a empresa funcione sem mim? Aqui tem um pilar de liberdade. Liberdade é essa que eu mostro no meu método, que eu explico com muitas ferramentas, mas eu vou contar aqui para você a chave. A chave é pessoas e processo. Mas como é que começa? Começa com uma decisão. Você tem que decidir confiar nas pessoas, você tem que decidir treinar pessoas, você tem que decidir desenvolver pessoas, você tem que decidir deixar as pessoas boas trabalharem, você tem que decidir tirar as tranqueiras do seu time. Tem que decidir, isso é decisão. E processo. Processos estruturados, processos validados, processos treinados nas pessoas, melhoria contínua. Então, esses 2 fatores, né, de pessoas e processos, é o que vai facilitar, proporcionar, patrocinar a tua liberdade. Então, não poupe energia em investir em pessoas e em desenvolver e aprimorar processo. A empresa tem que funcionar como uma engrenagem, uma máquina. Pessoas certas, nos lugares certos, fazendo os processos certos, executando os processos certos. O que é processo, Carol? Muitas vezes as pessoas fantasiam muito isso, né? Eu acho bacana também explicar. No livro até conta essa metáfora. A minha avó era semi-analfabeta, a mãe da minha mãe. E eu lembro que quando eu estava sendo alfabetizada ali para os 6, 7 anos, eu lembro da minha avó aprendendo a escrever junto comigo. Então eu lembro dela assim, pegando o lapisinho com o nomezinho dela, de uma forma bem simples mesmo. E a minha avó aprendeu ali a escrever o nomezinho dela. E eu tenho essa memória muito viva na minha cabeça. E caramba, minha avó fazia coisas extraordinárias. Ela fazia bolo, ela fazia pudim, ela fazia... E sempre do mesmo jeito. Eu lembro de um bolo formigueiro, tá aqui no livro essa história, né? Minha avó fazia um bolo formigueiro para os netos, que era um bolo gigante, enorme, coisa mais linda. Não sei, tem bolo formigueiro aqui pro São Paulo? Aquele bolo com granulado por dentro, assim, meio chocolatinho com branco, massa branca. E aí ela fazia esse bolo, e eu tava fazendo o livro, falei, cara, vou falar da minha avó. Porque o processo tem que ser simples. O processo tem que ser, até para o mais leigo conseguir executar, como a minha avó. A minha avó nunca colocou o bolo para assar antes de ter batido a massa. O processo tem etapas. A minha avó nunca colocou o fermento junto lá com açúcar e com ovo lá no começo da massa. Isso é processo. Então, quando eu falo de processo, é até para a pessoa mais leiga. É começo, meio e fim. São etapas que, sendo seguidas de uma forma lógica, coerente e sequenciada, vai chegar no resultado. Isso é processo. Então tem gente que fantasia, quer fazer um livro gigante do processo. Não, gente, processo é receita de bolo.
que até minha avó, semi-analfabeta, dava conta de fazer. Uma índia. Minha avó era uma índia, simples. E ela deu conta de fazer sempre do mesmo jeito, sempre delicioso, sempre fofinho. Por quê? Porque ela seguia o método e o processo. Então, se eu tenho uma receita bem definida, se eu sei a quantidade, se eu sei o momento certo de cada coisa, vai dar certo. O fator humano se torna menos relevante no processo, desde que respeita o processo. Ela não era chefe de cozinha, ela não era formada no Cordon Bleu, ela não tinha faculdade de gastronomia, mas ela fazia um bolo perfeito. Por quê? Seguia o processo. Então, a gente tem que desmistificar muito essa coisa do processo. Tem gente que acha que tem que trazer um consultor da NASA para fazer o processo da minha empresa, para estruturar os processos e que isso vai levar 1 ano. Filho, se a tua empresa é pequena, você, dono, senta lá com quem está fazendo e pede para ele falar cada etapa, como se fosse uma receitinha de bolo. Como é que faz isso? E agora? E agora? E agora? E agora? Chegou no resultado melhor possível? Ok. Estrutura o processo, que é o quê? Registrar cada etapa. Agora, filho, copia. Repete, 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 repete. Não tem erro. E dali a pouco você aprimora, dali a pouco você volta lá e, poxa, eu vi de repente, um ingrediente melhor, uma máquina mais adequada, e aí você vai inovando dentro do processo. E é isso, é simples, gente. Uma vez eu fiquei assustada, veio um cliente que tinha contratado uma consultoria para estruturar processos na empresa e já fazia 1 ano que estava rodando aquele trem lá dentro. Gente, a empresa não tinha nem 10 funcionários. Um varejo, um comércio, coisa simples. Eu falei, tem alguém sendo enganado aqui dentro. Não é para ser complexo, não é para ficar inventando a roda. É só organizar, procedimentar e documentar o que já é feito e que funciona. Ah, e se não funciona? Você com o teu olhar de dono, por isso que eu falo que o chapéu do empresário vem aí. O empreendedor criou, o empresário vem lá e organiza. O empresário vem lá e busca padrão, ele busca similaridade entre as coisas para organizar, porque aí ele vai fazer um processo bem feito. Então, mas não é inventar, é só documentar o que já está funcionando. Então, é isso que vai fazer com que a sua empresa funcione sem você. Pessoas e processos. Como encarar o propósito de ser uma empresária? A gente tem que aceitar isso como uma missão dada e que tem que ser cumprida. Eu acredito no seguinte, a vida vai nos mostrando o caminho. Não tem como, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça não tem como a Carol de 20 anos falar, eu vou trabalhar com o meu propósito. Não, primeiro você vai amassar barro, tu vai calejar, tu vai apanhar, fazer que nem José do Egito, né? Você vai cair no poço, vai ser vendido, vai para a prisão. Você vai calejar ao longo do processo para viver o teu propósito. Porque o caminho ensina, a jornada ensina. Né? Existe uma promessa para todo mundo, né? Sim. Uns vão acessar, outros não, mas todos temos uma promessa. Mas talvez a promessa não veio lá quando eu tinha 20, não, na verdade para mim veio quando eu tinha quase 40, 30 e tantos. Mas eu fui vivendo, fui calejando, fui apanhando muito do que tem aqui. Foi acontecendo lá desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar. Então não é aquela coisa, nossa, eu vou viver com o meu propósito, que poético, que lindo. Não, primeiro você vai calejar, vai apanhar, vai se desenvolver, vai saber quem você é, vai saber quem é Deus, vai se aproximar dessa coisa toda. Aí você vai começando a entender. Bacana, já não vivo mais para pagar conta. Agora eu posso viver por algo maior. Porque na minha cabeça, isso aqui, posso estar errado, posso daqui a algum tempo voltar e refazer essa fala. Mas na minha cabeça tem a pirâmide de Maslow, que na base está a sobrevivência. Lá em cima está a autorrealização. O propósito é a autorrealização. Não tem como você, na linha de sobrevivência, pensar em certas coisas. Eu quero comer hoje, eu preciso me vestir, eu preciso ter um canto para dormir. Então, você quer o quê? Sobreviver. O problema é que os empresários entram na zona de sobrevivência e se esquece de subir na escala, de subir na pirâmide. Está só na zona de sobrevivência. Mas às vezes está na zona de sobrevivência já tendo fazenda, já tendo carro, já tendo casa, já tendo dinheiro no banco, já tendo patrimônio. E continua agindo, pensando como se estivesse ainda dependendo de cada hora de trabalho para comer. Ele não sai daquele ciclo de sobrevivência. Percebe isso, como é louco? E eu já vi muitos casos em que a pessoa, poxa, tem patrimônio fantástico, tá com a vida ganha e continua agindo como se fosse escravo. Continua se comportando no dia a dia como se fosse dependente daquela migalha do dia. E não precisa mais. Ela pode subir de nível. Ela pode ir para outro patamar. Ela pode viver o propósito. Ela não precisa mais ser escrava nem do tempo, nem do dinheiro. Então, tem momentos. E tem um momento lá no comecinho mesmo que vamos ralar. Vamos ralar, vamos ralar, vamos ralar. Mas depois a gente tem que subir de nível. Tem que passar de fase. E o que vai proporcionar isso? O lucro e a liberdade.
O lucro e a liberdade sustentam o teu propósito. Mas aí tem algo mais, né? Sempre tem algo mais, que é algo mais espiritual, que é algo mais de servidão. E aí é outro papo, outro lugar, porque aqui nem todo mundo está preparado para essa conversa. Mas é realmente o propósito, eu vejo que ele vem. Não é sou empresário e tenho um propósito. Assim. Não, acho que é algo mais. O caminho vai calejar e eu vou poder acessar esse lugar. É isso. Como lidar com a pressão do mercado sem transmitir para os funcionários? Eu acho que tem 2 fatores aí interessantes. Inteligência emocional e domínio próprio. Resumidamente, se a gente for para a Bíblia, a gente encontra. Eu acho que quando a gente entrega os caminhos, a gente vai ter os planos bem-sucedidos. Então, a paz interior, a convicção, as nossas crenças vão sustentar muito isso. Que desafio todo mundo vai ter? Mas quem é que suporta melhor os desafios? Quem está mais preparado emocionalmente e espiritualmente. Quem está mais preparado lida melhor com tudo isso. Não é que não vai acontecer para quem está mais preparado. Mas você sabe discernir que aquilo não é o fim do mundo. Que pode até estar numa oscilação, que pode até estar em altos e baixos, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode até ter, ser sacaneado pelo sócio, ser roubado pelo funcionário, mas você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você tendo convicções, você tendo, inteligência e estrutura emocional para suportar as coisas, tendo as convicções que a Bíblia ensina para a gente, espiritualmente alicerçado, você aguenta. Você não precisa falar para os funcionários, mas você precisa se posicionar. Estamos com desafios no mercado, assim, e lógico que cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua... entendendo para quem você está falando, porque tem coisas que você não pode falar para os funcionários, tem outras que você deve falar para os funcionários, né? É ter a sensibilidade, a sabedoria de o que falar, para quem falar, como falar e quando falar. Então a sabedoria também vem de Deus. A gente tem que pedir sabedoria, discernimento e domínio próprio. Porque tem gente que está lá com o devedor, está devendo imposto, não tem domínio próprio e vai estourar a bomba em quem? No povo lá dentro, que não tem nada a ver com a paçoca. Não tem nada a ver com a história, né? Então, essas relações, eu acho que elas se tornam muito mais leves quando o empresário desenvolve espiritualidade e inteligência emocional. É fundamental. Eu vejo que cada vez mais, nos dias atuais, o quanto isso é fundamental para os negócios. Você pode ter um bom produto, você pode ter um bom potencial de venda, mas se você não tem estrutura emocional para lidar com o sucesso e nem com o fracasso, e nem espiritualidade para ter discernimento, para ter domínio próprio, para ter realmente sabedoria, você vai colocar tudo a perder. Isso é os maiores prejuízos, né? É não ter isso. Quem tem isso tem tudo. Esse é um desafio, né? Como elevar a consciência dos funcionários. Eu acredito muito na liderança, no poder da liderança. E eu já fui a empresária que não entendia o significado real da liderança. Eu achava que era groselha, que era papo, né, de qualquer outra coisa, mas que eu não levei a sério por muito tempo. E isso me trouxe muito prejuízo. Mas eu vejo que a liderança é relacionamento, é posicionamento, é inteligência emocional. Então, quando a gente tem essa conexão com as pessoas, que a liderança pressupõe, a gente vai transmitindo para eles valores, princípios, vai colocando para eles a importância deles, vai fortalecendo a identidade deles. Então, isso tudo vai sendo uma construção, né? Um líder forte posicionado consegue influenciar o time, consegue tirar leite de pedra, né? Eu vejo, assim, líderes extraordinários que, às vezes, pega aquela pessoa que é improvável e transforma ela em algo grandioso. Por quê? Porque acreditou, trouxe para perto, corrigiu, exigiu, educou, treinou, né? Porque muitas vezes o nível de consciência abaixo do funcionário é um desafio para muita gente. Tá com preguiça dessa pessoa, né? Acaba largando mão. Mas se você tem um propósito muito claro e sabe que o teu propósito de líder é melhorar a vida daquela pessoa, é desenvolver aquela pessoa, na medida do que ela permite também, que não adianta querer, né, ajudar quem não quer ser ajudado, mas no limite que ela permite, a pessoa vai se desenvolver e vai elevar o nível de consciência. Ela vai elevar. Então, eu sempre falo que o líder tem a linda missão de melhorar, de tornar as pessoas melhores. Se alguém passou por você enquanto liderado e não se tornou alguém melhor, você falhou como líder. A pessoa saiu estragada, saiu pior. Você falhou como líder. Ela saiu igual, você falhou como líder. Agora, se a pessoa saiu melhor, se alguma coisinha ela aprendeu, aí você é um líder de sucesso. Porque a hora que ela saiu da empresa, ficou uma semana, onde ela passar, ela vai falar de você. Para onde ela for, ela vai lembrar de você. Ela vai te recomendar, ela vai te indicar, ela vai falar da sua empresa, vai falar bem de você. Aí você é um líder de sucesso. Então, a gente tem que olhar para esse viés. Porque o nível de consciência baixo vai para todo mundo. Cada vez mais as pessoas têm desafios, né? Em relação à consciência, comportamento, à identidade. Mas o papel do líder nem que seja um pouquinho, é deixar aquela pessoa melhor do que entrou na tua empresa. Como colocar espírito de liderança nos funcionários sem que eles percebam a minha ausência? Eu acredito muito. Eu aprendi isso lá no Vale do Silício, na imersão que eu fiz de
de startup, estava aquela onda lá em 2017. Liberdade com responsabilidade. Independente de qual seja. A tia do café, é o porteiro, é o CEO. Liberdade com responsabilidade. Liberdade dentro de um limite determinado. Então, o teu limite de atuação é isso aqui. Aqui dentro você tem total liberdade. Para o CEO, o limite de atuação é isso aqui. Aqui dentro você tem total liberdade, mas você é responsável pelo que acontece aqui dentro. Então, a liberdade com responsabilidade dá para a pessoa um senso de autoliderança. Ela tem que sentir que eu confio nela dentro daquilo que foi atribuído. Se o meu limite de responsabilidade você vai fazer o café assim, 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 aqui dentro eu confio em você. Ela tem que sentir isso, sentir essa confiança. Eu tô longe. O café vai sair dentro desse limite de responsabilidade. Perfeito. Dentro desse limite. Não, é o CEO, é o gerente, é o supervisor. Ele tem outro raio de responsabilidade, cada qual dentro da sua alçada. Eu dar liberdade com responsabilidade. Aqui dentro deste raio, se der certo, mérito seu. Se der errado, responsabilidade sua. Deixa claro para a pessoa que aquilo é o que vai determinar como ela vai abraçar a causa, entendeu? Aí se eu não dou limite, se eu não dou responsabilidade, se eu deixo ela jogar todos os problemas no colo de terceiros, por que eu vou me preocupar? A pessoa não vai se preocupar. Ela não vai querer fazer. Então ela tem que entender que ela responde por aquilo que ela se tornou responsável. Cada qual dentro da sua dimensão, né? Dentro do seu leque de possibilidades. E eu gosto de trabalhar muito dentro dessa visão. Você tem autonomia até aqui. Até aqui, todo BO é seu. Passou disso, aí é comigo. Eu acho que essa clareza na comunicação é muito bom, muito importante, para que a pessoa realmente assuma uma palavrinha que eu amo, autorresponsabilidade. Daqui dentro, não critica, não julgue, não culpe, assume a bucha e faz o que tem que ser feito. Na outra alçada tem alguém para cuidar da bucha. E a cada alçada a gente vai determinando as camadas, né? E no final de todas as camadas, quem tá lá? O dono. Se tudo deu errado, o dono falhou. O dono falhou. A responsabilidade também é compartilhada, né? Cada qual dentro da sua. Vamos lá. A vida é cheia de etapas, cheia de processos, cheia de picos e vales. Desafios vão ter o tempo todo. A questão é que você tem que estar sempre buscando um novo tipo de desafio. Se você está com o mesmo problema há anos, o problema é você. Você tem que buscar desafio novo. Fala assim, tem que buscar problema novo. Tem que buscar problema novo. O teu problema desse mês, desse ano, não pode ser o mesmo de 5 anos atrás. Como mensagem que eu deixo, o problema é feito para ser resolvido, não para ser cultivado. Então, toda vez que você identificar um problema, identificar uma limitação, identificar alguma coisa que atrasa a tua vida, identificar algo que não está dentro daquilo que você gostaria, resolva, vai buscar ajuda. Não sei resolver. Vai buscar ajuda, vai buscar consultoria, vai buscar mentoria, vai buscar um especialista, vai buscar curso, te vira. Não cultiva os problemas. Não cultiva, vai lá e resolva. O problema é feito para ser resolvido, ponto. Não sei resolver, busca quem sabe. Alguém sabe, não existe problema novo. Está lá em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Tem nada novo aqui. Alguém sabe resolver os teus BO. Se você não sabe, alguém sabe. Então vai buscar. Então a gente tem que estar sempre buscando o problema novo. Qual é a próxima fase? Na próxima fase vai ter problema novo. Que quando é pequenininho, é um problema. É fazer venda, é gerar caixa, é ter a fôlego ali do dia a dia. Lá na frente, o desafio é outro. É de liderança, é de governança, é de sucessão, é de compliance. São outros níveis de problema. Então você vai viver cada etapa com seus problemas. Para cada dia basta o próprio mal, né? Então a gente não pode se acostumar a cultivar os problemas. Se você está com o mesmo problema faz tempo, o problema é você. Vai buscar ajuda. E por que eu falo que o problema é você? É orgulho. É orgulho. Quem não pede ajuda é orgulhoso. Eu tenho vergonha de falar que não sei. Então fica aí com o teu problema, cultivando ele, né? Crescendo no seu colo. Eu não gosto de pedir ajuda. Fica carregando o mundo nas costas. É orgulho isso. Então, a dificuldade de assumir a dificuldade de assumir a limitação, a dificuldade de buscar ajuda é orgulho. E isso faz a queda. Né? Tem N livros que falam sobre isso, que comprovam isso, está na Bíblia isso. O orgulho precede a queda. Então, se você não busca ajuda, se você não busca superar, se você não reconhece as suas limitações, você vai cair. Vai cair. Então, a mensagem que eu deixo é essa. O problema foi feito para ser resolvido, não para ser cultivado. Resolve. Resolve e próximo. E próximo. E não acha que vai ficar mais fácil. É igual videogame. Próximo nível é mais difícil. E o próximo nível é mais difícil. Você entrou no jogo que não tem fim. Sempre tem um próximo nível. Não tem linha de chegada. Não, eu vou empreender para ficar sossegado, para ficar fofinho, para ficar confortável. Não vai. Te iludiram. Óbvio que tem recompensas, tem desfrutes, mas só chega naquela fase quem venceu
a fase inicial. O desfrute não está na base, o desfrute não está na linha de sobrevivência, o desfrute não está no ciclo de sobrevivência. O desfrute está para quem conseguiu vencer os desafios básicos, gestão, liderança, processos, de societários, problema de mercado, aí consegue desfrutar. Então não desiste. Se você está na fase de sobrevivência ainda, continua, busca ajuda, método, processos, pessoas, mentorias e vai para o próximo nível. Lá tem desfrute, lá recompensa. Entendeu? A recompensa está para quem não desistiu. Então, gente, vamos chegando ao final desse podcast, onde eu trouxe as principais perguntas, principais desafios, principais dificuldades que vocês, empreendedores, têm, que já me trouxeram em diversas situações, em mentorias, em caixinha de perguntas, eu trouxe aqui para esse podcast. Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. Carol, surgiu alguma dúvida, alguma dificuldade, eu tô com alguma pergunta? Manda aqui nos comentários, quem sabe eu faço outro depois, tá? Se você gostou, já me avisa aqui. Eu quero realmente poder responder, poder te acessar com conteúdos, com técnicas, com ferramentas e também, obviamente, deixar o convite, uma convocação para você estar comigo no dia 23 de setembro no JLab, que é o espaço de eventos do Joel J, aqui em Alphaville, São Paulo. Um espaço incrível, tecnológico, tudo novinho, gente, coisa mais linda. E ali você terá em primeira mão este livro maravilhoso, que é o Liberdade Empresarial. Tá aqui, só para mentorados e participantes deste dia 23 de setembro, tá? E ali você vai receber todo o método, o caminho das pedras. Eu vou entregar uma apostila com muitas ferramentas para você aplicar no seu negócio, coisas práticas, diretas, objetivas, sem enrolação. Quem já é meu mentorado sabe, eu não economizo na entrega. Não tem, só lá no pago. Não. Tem, o que tiver que entregar, eu vou entregar. O que tiver que fazer, eu vou fazer. O meu compromisso é com o teu sucesso. Tá? Então eu quero realmente você participando comigo dia 23 de setembro. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tem também nas minhas redes sociais. Não achou? Carol, me chama na rede social que eu vou te entregar o link em mãos para que você realmente participe. E se você se identificou com essas respostas ou com outras perguntas que você queira fazer, me deixa saber, comenta aqui. E eu tenho a certeza de que se você seguir o caminho da real liberdade empresarial que eu tenho nesse método, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu te vejo no próximo podcast. Obrigada, até a próxima.